Você naturalmente deve achar que para a gente aprender e para a gente tomar decisões no dia a dia, nós devemos manter a cabeça fria e longe das emoções, certo? Errado. Durante muito tempo, as emoções foram entendidas como sendo algo primitivo, que podia nos atrapalhar em momentos em que deveríamos ser racionais. Mas o estudo da cognição e da neurociência tem mostrado algo bem diferente. No episódio de hoje, você vai entender a importância das emoções quando falamos de aprendizagem. As emoções são reações que nos informam que algo importante está acontecendo no ambiente à nossa volta. Todo mundo já experienciou as manifestações delas. Alterações na nossa fisiologia, mudanças na nossa percepção e na nossa cognição que nos fazem prestar atenção em um certo tipo de estímulo em detrimento de outro. Ou seja, com muita frequência, as emoções nos levam a aproximar, afastar ou confrontar algo. Para pensar em um exemplo, imagine uma situação de perigo, como se encontrar com um animal ameaçador. Rapidamente, o funcionamento dos nossos órgãos irá mudar para facilitar a nossa ação, por exemplo, direcionar mais sangue para nossas pernas, dilatar nossa pupila para aumentar a percepção visual, enrijecer os músculos, dentre outras coisas. E quando falamos de cognição, algo muito notável é o redirecionamento da atenção para o estímulo ameaçador, o que te leva a esquecer da sua prioridade antes disso, já que a prioridade se torna sobreviver. Ou seja, as emoções não são como trens desgovernados. Elas seriam algo mais semelhante à mudança no curso do trem, que podem ter implicações importantes no resultado final. Mas as emoções não servem só para nos livrar daquilo que parece perigoso. Elas também são importantes para coisas positivas. Por exemplo, se você se sentiu feliz em uma situação, é natural que em uma oportunidade futura você busque a mesma satisfação. Se a gente traz isso para a realidade da aprendizagem, nós podemos lembrar diretamente do episódio sobre motivação, em que falamos sobre a importância que a recompensa ao fim do aprendizado pode ter. Não é à toa que o neurotransmissor dopamina não está apenas relacionado com a motivação, mas também com a aprendizagem. Porém, não dá para dizer que um estímulo é sempre bom ou sempre ruim, e por isso é essencial analisarmos o contexto. Por exemplo, um professor que chega à sala de aula com uma pilha de provas pode ser considerado algo normal, se isso já foi esperado pelos alunos. Mas também pode ser um causador de grande ansiedade se essa for uma prova surpresa. Mais importante ainda é entendermos como que esse contexto está sendo interpretado por nós. Isso porque emoções diferentes podem ter manifestações corporais semelhantes. Por exemplo, taquicardia, estado ofegante e sudorese são reações que podem se manifestar tanto diante de uma situação ansiogênica, quanto em outras situações de muita alegria, muita animação e até mesmo em situações de excitação sexual. E muitas vezes, quando não temos certeza do que estamos sentindo, podemos atribuir nossas reações corporais a certos motivos, quando na verdade a causa primária foi outra. É mais ou menos isso que pode ocorrer quando falamos que alguém está descontando a raiva na gente. Imagine uma professora que chega na sala depois de ter discutido com seu marido. Algumas manifestações fisiológicas e psicológicas podem levá-la a acreditar que o estímulo que está causando aquela reação é o aluno indisciplinado e não a briga com o cônjuge. Dessa forma, a professora pode demonstrar uma reação desproporcional dentro de sala de aula, o que certamente vai influenciar no aprendizado dos alunos. E é claro que não são apenas os professores que estão sujeitos a prejuízos causados pelas emoções, mas também os alunos. O aluno que está ansioso com a separação dos pais ou outro problema pessoal pode encarar uma prova como sendo a causa do seu estresse. E nessa hora, é comum que o estudante não consiga entender o que está vendo. Ele estudou a matéria, não costuma ter dificuldades em fazer provas, mas por algum motivo, ele acredita que aquela prova especificamente está deixando-o ansioso. Se você lembrar que as nossas emoções também alteram o foco da nossa atenção, fica evidente porque de nessa hora surgirem os famosos brancos, já que seu sistema atencional entende que você está numa situação de risco. E o que ele menos quer nessa hora é que você fique pensando sobre números, regras gramaticais ou sobre a Idade Média. E vale destacar que mesmo nos casos em que o estudante identifica
o real motivo da sua ansiedade, isso por si só não garante um foco nos estudos ou na prova. Lá no episódio sobre memória de trabalho, nós comentamos sobre como a gente mantém poucas informações simultâneas na nossa consciência. Se você está preocupado com alguma coisa, é comum que você fique repetindo mentalmente sobre o seu problema ou que você fique pensando em como solucionar esse problema. E para isso, seu gasto energético é enorme e não sobram recursos cognitivos para você manejar ao mesmo tempo as informações do seu problema enquanto pensa sobre o que aprendeu. Em termos fisiológicos, nós sabemos que o estresse prolongado pode estimular a produção constante de glicocorticoides, que são hormônios com potencial de atuar em uma área do cérebro que é associada com a memória, que é chamada de hipocampo. Os glicocorticoides podem destruir neurônios do hipocampo, o que certamente impactará na aprendizagem. E apesar disso, um pouco de carga emocional pode nos deixar vigilantes e ajudar na absorção do conhecimento, mas desde que seja uma excitação leve. Para isso, você não precisa estimular um estado ansioso, já que o exercício físico pode ter o mesmo efeito, além de ter efeitos positivos em seu aprendizado de outras formas. É importante dizer que não são apenas as emoções negativas que podem prejudicar os alunos, mas também as emoções positivas em excesso. E aqui nós temos que falar de algo importante, que é o desenvolvimento lento e tardio da área do cérebro conhecida como córtex pré-frontal. Essa área está muito relacionada com a contenção de impulsos e com o pensamento a longo prazo, mas ela completa seu desenvolvimento somente depois dos 20 anos de idade. E durante a adolescência, ocorre ainda um fenômeno que altera os nossos circuitos neurais relacionados com a motivação, o que nos leva a querer buscar cada vez mais novas experiências. Imagine essa combinação: alta disposição para experiências novas, somada a pouca inibição. Nessa situação, a incapacidade de escolher uma recompensa futura que vai ser trazida pelos estudos pode dar lugar a uma recompensa momentânea e com pouco impacto para a aprendizagem. Por todos esses motivos, é importante que tanto professores quanto alunos estejam conscientes do que estão sentindo e das suas motivações. Além disso, é muito importante que aqueles que ensinam reforcem os ganhos a longo prazo dos estudos, já que essa pode ser uma tarefa difícil para os alunos mais novos. O papel educacional é fornecer mais oportunidades para emoções positivas, que instiguem entusiasmo, envolvimento e criatividade, enquanto diminui situações com o potencial de gerar emoções negativas, como ansiedade, frustração e medo. É claro que não é possível chegar ao nível ideal onde não há 100% de emoções positivas e em que as emoções negativas estejam ausentes. Mas o trabalho pela predominância de um contexto motivador deve ser constante. Inclusive, por vezes, os alunos nem precisam falar de certos incômodos. A manifestação das emoções por meio de expressões e linguagem corporal é um forte comunicador, o que pode ajudar o professor a identificar um aluno que está indisposto ou confuso. E isso é muito útil, principalmente no caso de estudantes com medo de exposição ou que passam algum desconforto na escola e que ainda não foi anunciado a ninguém, como situação de desamparo, ameaças, bullying, dificuldade de adaptação, dentre outras coisas. A atenção mútua de professores e alunos a aspectos emocionais podem fazer toda a diferença para um aprendizado efetivo. Além disso, é extremamente importante o exercício de identificar as próprias emoções que estão sendo sentidas e transmitidas, pois muitas vezes elas não afetam apenas quem sente, mas também aqueles ao redor. A partir do momento em que aprendizes e professores passarem a entender a importância da emoção no aprendizado, ela não vai ser mais encarada como algo que atrapalha a nossa razão e nossos pensamentos, mas vai ser encarada como um poderoso mediador educacional e social. E aí, tá gostando dessa série sobre neurociência da aprendizagem? Gostaria de sugerir algum tema? Então deixa a sua sugestão nos comentários. Lembra de se inscrever e ativar o sininho para você também receber as novas atualizações e até a próxima.